Oi aí, vocês como estão? Meu nome é Débora Santos e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a redação Enem. Hoje, nesse vídeo, iremos abordar o tema desenvolvimentos. Caso você ainda tenha dúvidas na questão da introdução, já tem vídeo aqui no canal falando sobre a introdução e todo o seu detalhamento. Agora, sem mais demora, vamos para o vídeo. Roda a vinheta! Basicamente, no vídeo de hoje eu vou passar para você um checklist das coisas que precisam ter dentro do seu desenvolvimento para ser um bom desenvolvimento e um desenvolvimento padrão para estar aí adequado ao Enem e tirar uma nota excelente. A primeira coisa desse seu checklist é o tópico frasal. Débora, o que seria um tópico frasal? Basicamente, o tópico frasal é a primeira frase do seu desenvolvimento e essa normalmente traz a retomada da sua tese. Por exemplo, você vai começar com um elemento coesivo, ou seja, um conectivo, e depois vai trazer esse tópico frasal. Ou seja, você vai começar o seu desenvolvimento e depois vai colocar a sua tese. Vamos lá! De início, vale ressaltar que a falta do apoio familiar é uma das questões que contribuem para a problemática em questão. Ou seja, você traz os elementos coesivos para trazer coesão e coerência para o seu texto, depois você traz a sua retomada de tese dentro do seu tópico frasal, para poder dar o pontapé inicial no seu desenvolvimento 1. Mas Débora, esse tópico frasal só estará presente no desenvolvimento 1? Não! O tópico frasal também deve estar presente em seu desenvolvimento 2. A diferença aqui seriam as conjunções que você vai utilizar. Ao invés de você utilizar uma conjunção de início de argumentação, você vai utilizar um elemento coesivo que dê continuidade à sua argumentação, como por exemplo, ademais, além disso, em segundo plano. Então todos esses elementos que eu acabei de citar são elementos que mostram que houve uma argumentação anterior e no desenvolvimento 2 você está dando continuidade à argumentação que foi iniciada no desenvolvimento 1, tá certo? Então, primeiro tópico do seu checklist, trazer tópico frasal ou retomada de tese nos seus desenvolvimentos. Agora, o segundo ponto do seu checklist seria a questão da utilização do repertório sociocultural. Se você também não sabe o que é um repertório sociocultural, não sabe como utilizar, temos vídeo aqui no canal também falando sobre isso. Basicamente, o repertório sociocultural é todo o conhecimento de mundo que você tem e que irá agregar positivamente para a sua argumentação. Ou seja, você vai utilizar os repertórios socioculturais para trazer a comprovação ou para trazer o embasamento do que você está argumentando. Vamos dizer que você está falando sobre doenças mentais, que foi o tema aí do ano passado, e você traz o filme O Coringa. Débora, como eu poderia trazer o filme Coringa? Você pode trazer a questão da depressão, você pode trazer a questão da ansiedade. Então, você tem vários tipos de doenças, de transtornos que você pode estar abordando dentro desse filme. Então, você traz esse filme como um embasamento, como uma comprovação da sua argumentação. Então, o que não pode faltar também dentro dos seus desenvolvimentos é a questão do repertório sociocultural. Débora, eu posso utilizar um filme no desenvolvimento 1 e outro filme no desenvolvimento 2? Poder você até pode, entretanto não vai dar tanta progressão e não vai mostrar que você tem um bom domínio de todas as áreas. A minha dica para você, segura a dica da Ruiva, é utilizar sempre um repertório de área diferente. Como assim? Vamos dizer que na introdução você trouxe um poema. Então, dentro do seu desenvolvimento, você já traz outra coisa, não traz mais a área da literatura. Você traz, não sei, um filme. No desenvolvimento 2, você traz uma citação filosófica. E na sua conclusão, você também pode colocar um repertório sociocultural, mas não é obrigatório. E outra dica para você é, sempre utilize um repertório sociocultural. Pelo menos um deve estar presente dentro do seu desenvolvimento. No mínimo 1 e no máximo 2. Por quê? Você vai ter pouco tempo para poder argumentar e desenvolver a respeito desse repertório sociocultural, porque você tem poucas linhas para isso, você tem pouco espaço. Não pouco tempo, pouco espaço, perdão.
Então, se você coloca mais que isso, você não vai ter espaço suficiente para poder enquadrar e poder relacionar a sua argumentação com o seu repertório. Lembrando sempre que o repertório deve sim estar ligado à sua argumentação e não pode ser simplesmente um repertório solto, porque se você coloca esse repertório que não tem nada a ver com o que você está falando, acaba prejudicando ao invés de ajudar. Então, o segundo ponto do seu checklist, traga no mínimo um repertório sociocultural. Já que falamos sobre não trazer repertórios soltos, vamos para o terceiro ponto, que está ligado à produtividade da sua argumentação. Basicamente, é você trazer esses elementos que irão contribuir positivamente para a sua redação e poder também relacioná-los entre si. Não é simplesmente trazer, eles têm que estar ligados diretamente à sua tese, diretamente ao seu repertório, diretamente à sua argumentação. Tudo isso deve se interligar como um lindo quebra-cabeça que no final vai criar uma bela imagem que seria a sua redação. Então, todas essas pecinhas devem se encaixar para no final ter uma conclusão, para no final você conseguir entender tudo aquilo que foi colocado. Então, o terceiro ponto do seu checklist, tenha produtividade da argumentação, tenha progressão de argumentos. Você também não pode simplesmente ficar em um único argumento e não desenvolvê-lo ao longo da sua redação, tá certo? Lembrando que tudo isso que eu tô falando serve para o desenvolvimento 1 e também para o desenvolvimento 2. O quarto ponto seria a questão dos elementos coesivos, que eu já citei mais ou menos aqui, mas é bom ressaltar outra vez. Se você não sabe o que são elementos coesivos, são aquelas conjunções ou aquelas locuções que irão trazer sentido para o seu texto, que vão conseguir interligar uma coisa a outra. Basicamente, é a cola que une todas as partes do seu parágrafo. Lembrando que não só dentro do seu parágrafo, mas também fora do seu parágrafo. Porque existem os elementos intraparágrafos e interparágrafos. Já foi citado aqui, temos vídeo falando sobre isso, mas de forma bem sucinta para vocês, os intraparágrafos são os elementos que estão dentro do parágrafo. E os interparágrafos são os elementos que relacionam um parágrafo a outro. Então, se você está na sua introdução, você vai utilizar elementos de introdução. Se você está no seu desenvolvimento 1, você vai utilizar elementos de desenvolvimento 1. Se você está no 2, elementos de desenvolvimento 2. Se você está na conclusão, elementos de conclusão. Então, você tem que fazer essa separação e a utilização correta de cada elemento coesivo ou de cada locução, certo? Então, mais um ponto aí para o seu checklist, ter a presença e o uso constante dos elementos que irão ser a colinha que une todas as partes da sua redação. O próximo ponto dessa nossa lista vai ser a questão do encerramento, também chamado de desfecho. Débora, como assim? Se você inicia uma argumentação ou qualquer coisa que você inicia na sua vida, em um momento deve haver um fim. Então, assim acontece também dentro da sua redação. Se você iniciou o desenvolvimento, em algum momento esse desenvolvimento irá acabar. E ele não pode simplesmente acabar do nada, ele deve acabar com um sentido, deve ser encerrado trazendo um desfecho concreto e válido para a sua argumentação, certo? Então, normalmente, esse desfecho vem depois de você trazer o seu repertório sociocultural, depois de você argumentar, relacionando o seu repertório com a sua argumentação e a sua tese. Por exemplo, você pode trazer aquele desfecho bem geral que eu sempre falo aqui para vocês. Logo, é necessário que haja mudanças para a problemática em questão. Portanto, observa-se que tal fator, no caso aí a sua tese, contribui para a persistência do problema. Então, esse tipo de desfecho, de encerramento, é o bem geral. Ou você pode trazer um desfecho crítico, você pode trazer uma crítica, uma afirmação que está criticando a problemática ou que está criticando o seu agente, que vai ser mostrado na conclusão. Você já pode começar a introduzir isso, mas normalmente, quando você não tem muita prática, esse tipo de desfecho mais geral é bem mais fácil de se montar e não é erro, tá? Se você coloca esse desfecho, esse encerramento geral, não é erro, vai ser válido igual. Então, mais um ponto para o nosso checklist, desfecho ou encerramento da sua argumentação. Agora, por último, vamos falar do número de linhas. Débora, como assim? Isso pode influenciar diretamente a minha estrutura? Pode. Por quê?
Quando a gente tem uma discrepância muito grande no número de linhas, isso acaba influenciando negativamente na sua organização de estrutura, ou seja, na organização estrutural da sua redação, daquele modelo que o INEP ele exige de você. Então, o número de linha recomendado é de 7 a 8 linhas. Algumas pessoas fazem com 6, porém, em 6 linhas é muito difícil que você consiga fazer todo esse checklist que precisa estar. Argumentação, repertório sociocultural, tópico frasal, desfecho. Então, 6 linhas é um pouco arriscado. Para você, eu recomendo 8 ou 7 linhas. E também a questão dos períodos, eu recomendo 4 períodos ou um pouquinho mais, 4 a 6 períodos, se você quiser fazer uma separação mais sucinta, utilizar a pontuação corretamente. Você então consegue colocar de 4 a 6 períodos. Mas normalmente o padrão são 4 períodos e 8 linhas, certo? Aí das redações notas 1000 que eu já li, que eu já observei, 4 períodos e 8 linhas é o padrãozinho que quase todas utilizam. Então, se é um tipo de estrutura que está dando certo, eu recomendo para você também utilizar de 7 a 8 linhas, de 4 a 6 períodos. Mas recomendo mesmo, dica da Ruiva, 4 períodos e 8 linhas, ok? Porque aí você consegue fazer toda uma argumentação, você consegue utilizar o seu repertório sociocultural e você não vai utilizar tanto espaço assim. Tente não fazer uma discrepância muito grande. Como assim, Débora? Vamos dizer que no seu desenvolvimento 1 você coloca 6 linhas, mas aí no seu desenvolvimento 2 você coloca 13 linhas. Então você não pode fazer isso, tá certo? Não é adequado, porque dentro do modelinho ali padrão que o INEP deseja, precisa ter uma organização estrutural. Então tente deixar o máximo de linhas iguais possíveis ou uma linha de diferença. Se você faz 7 no desenvolvimento 1, faz 8 no desenvolvimento 2, ou faz as duas com 8, ou as duas com 7, mas não faça uma diferença muito grande nesse número de linhas dos desenvolvimentos, porque vai ficar um pouco fora de equilíbrio e fora do que o INEP deseja. Estamos quase chegando no final do vídeo, então já lembra de se inscrever no canal e curtir se você gostou. Vamos lá para a retomada. Retomando tudo aquilo que foi dito, checklist. Tópico frasal, certo? Que seria a retomada da sua tese. Como assim, Débora? Tese 1 vai para o desenvolvimento 1 e a tese 2 vai para o desenvolvimento 2, tá certo? Próximo ponto do nosso checklist, utilização do repertório sociocultural, pelo menos um por parágrafo, um repertório no desenvolvimento 1 e um repertório no desenvolvimento 2. Próximo ponto seria a questão de progressão da argumentação, sempre ter uma argumentação coesa e que tenha um sentido. O próximo ponto, utilização de elementos coesivos de forma constante e que seja bem utilizado, utilize corretamente. Se é de progressão, se é de continuidade, se é de início, então utilizar os conectivos corretamente. O quinto ponto seria a questão do desfecho ou encerramento da sua argumentação, trazer esse desfecho para amarrar tudinho e deixar bem claro e límpido que teve um começo e teve um fim a sua argumentação dentro do seu parágrafo. E o último ponto é a questão do número de linhas. Não trazer uma discrepância muito grande para poder estar dentro do padrão do INEP, tá certo? Então foi isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. Caso tenha dúvida, é só comentar aqui embaixo e corre lá no canal, porque tem outros vídeos falando sobre introdução, falando sobre as competências que eu tenho certeza que você vai gostar. Um beijo e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!